Eu queria convidar você a orar mais uma vez. E depois da oração a gente abre a Bíblia para o tema. Curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nosso muito obrigado por mais um lindo dia, um lindo sábado. E por estarmos aqui na Tua presença através dessa oração e também da Tua palavra. Senhor, fala conosco esta manhã. Abençoa os amigos que estão nas redes sociais da Igreja do Areal, da Igreja de Águas Claras, os amigos que estão também nas redes sociais do Arena, também no meu canal do YouTube e todos os demais canais que estão conectados agora. Que o Senhor abençoe cada pessoa e que essa mensagem alcance o coração de cada uma delas, de cada um de nós. Vivemos dias difíceis, dias de pandemia, dias de tantas comoções, polarizações, temos problemas de saúde pública, temos problemas políticos, temos problemas de desemprego, temos problemas emocionais, familiares, espirituais. O mundo, Senhor, está passando por momentos difíceis. E nós sabemos que tudo isso faz parte dos eventos finais e que isso tudo aponta para a breve volta de Jesus. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, porque queremos nos preparar para a volta de Jesus. E que a mensagem de hoje nos ajude nessa preparação. Abençoa-nos, portanto, dá-nos o poder, a sabedoria e a direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia comigo no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, e o meu tema hoje é o chamado. Não tem nada a ver com filme, tá? O chamado bíblico, tá bom? O chamado de Deus. Esse é o meu tema hoje. O chamado. Então prepare-se aí para essa mensagem sobre o chamado de Deus. Êxodo capítulo 3, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do jebuseu e do eveu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Verso 10. Vem agora e eu te enviarei. Aí está o chamado, está vendo? Eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Até aqui. Atenção, você que está vendo a gente pelo YouTube, você que está vendo a gente pelo Facebook, você que está vendo a gente aqui, pessoalmente, na igreja. É o seguinte, a história que eu acabo de ler tem tudo a ver com o contexto que o Brasil e o mundo está vivendo hoje. Ou estão vivendo hoje. No verso 7 até o verso 9, nós encontramos um diálogo entre Deus e Moisés. Mas eu queria dar para você um contexto, para você então finalmente entender por que o meu tema é o chamado de Deus. É o seguinte, o povo de Israel era considerado o povo de Deus como nação. E Israel viveu um tempo como escravo no Egito. A escravidão de Israel no Egito era uma escravidão terrível. E isso durou mais de 4 séculos. Ou seja, havia uma vida e uma situação de privação, de quarentena, de distanciamento da sua terra natal. Porque Israel estava vivendo em outro país, em outra cultura, no meio de pessoas com outras filosofias, no meio de pessoas com outras ideologias, no meio de pessoas com outra religião. Então o povo de Israel estava, além de viver como escravo, estava vivendo situações que eram situações preocupantes, porque o estilo de vida dos egípcios estava influenciando Israel. Deu para você entender ou não? A mesma coisa acontece conosco nos dias de hoje. Nós estamos aqui como cristãos, nós cremos em Deus e queremos ir para o céu com o nosso Deus. Porém, tem um detalhe, a gente vive num mundo onde a escravidão moderna também nos sufoca, é ou não é?
A gente vive num mundo hoje em que os problemas também invadem o nosso coração e as filosofias, as ideologias e até mesmo os conceitos que as pessoas têm, muitas vezes são contrários aos princípios da Bíblia. E nós que somos cristãos somos bombardeados por essas ideias, por esses conceitos, por essas filosofias e até doutrinas. Ou seja, o mesmo perigo que Israel sofreu lá no Egito, nós também sofremos hoje. Então, a escravidão de hoje não é uma escravidão mais como era antes. É uma escravidão diferente, mas tem a escravidão de hoje em várias esferas da vida. E, assim, em linhas gerais, o pecado é que escraviza o ser humano, não é mesmo? E dessa forma, nós podemos afirmar que todos somos pecadores. E uma vez que somos todos pecadores, de alguma maneira, nós somos levados a uma escravidão por causa do pecado. Claro que algumas pessoas já aceitaram Jesus e já estão livres. Porém, outras pessoas ainda estão tateando, ainda estão aí vivendo num contexto de escravidão. Não é mesmo? Tem gente que fuma, tem gente que bebe, tem gente que usa drogas, tem gente na prostituição, tem gente envolvida com outras práticas que são nocivas e que escravizam a própria pessoa. Existe pessoa que está me assistindo agora, ou pessoalmente aqui nesse lugar, ou pela rede social, que talvez você seja um escravo, entendeu ou não? Você está me vendo agora, estudando a Bíblia comigo, e pensando assim, pastor, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu sou escravo. E tem pessoas que são escravas de si mesmas, são escravos das suas próprias ideias, das suas próprias filosofias, dos seus próprios pensamentos. Entendeu? Existem pessoas hoje que estão presas em si mesmas. Outras pessoas são escravas de alguém ou de algo, de situações diferentes. O fato é que Israel vivia no Egito como escravo. Eu digo o povo de Israel, a nação de Israel. E durante esse período de escravidão, Israel clamava por socorro, por ajuda, por livramento. Entendeu? Ou seja, havia uma promessa de Deus para Israel. E a promessa era a seguinte: Deus enviaria o príncipe libertador. Porém, o tempo ia passando, os anos passaram, e essa promessa não se cumpria. Então, o povo de Israel viveu momentos difíceis. E até mesmo, eu posso imaginar, pessoas de Israel, do povo de Israel, até mesmo duvidando do fato, ou da possibilidade de Deus estar ou não ouvindo as orações deles. Eu posso imaginar homens e mulheres pensando assim, será que Deus está ouvindo as nossas orações? Porque já se passaram tantos anos e até agora Deus não resolveu o nosso problema? E até agora Deus não entrou com providência? Até agora Deus não tirou a gente da escravidão? Será que Deus realmente ouve a nossa oração? Onde está Deus? Será que Deus existe de verdade? Ou seja, a mesma situação que Israel viveu lá, a gente vive aqui hoje. Sabe uma das perguntas mais feitas nesse período de pandemia? Uma das perguntas mais feitas é a seguinte: onde está Deus? Cadê Deus? Por que o mundo está assim? Então muita gente olha para Deus e acham que Deus não está fazendo nada. E outras pessoas estão clamando, tem vigília sendo feita, tem jejum sendo feito, tem programas na madrugada, tem grupos de oração, tem gente que está clamando de dia e de noite por uma solução desse problema e até agora nada. Então passa a impressão para algumas pessoas que Deus não está ouvindo. Sabe aquela sensação de que você fala e não está sendo ouvido? Você clama e não está sendo respondida o seu clamor? Então, essa sensação que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo inteiro, Israel viveu lá naquele tempo, lá no Egito. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, presta bem atenção. Isso tudo não passa de uma sensação e é uma falsa impressão, porque Deus ouve as orações. Porque Deus escuta as suas orações, porque Deus escuta os seus clamores, porque Deus sabe das suas angústias, Deus conhece o que está acontecendo e Deus está acompanhando passo a passo. E cada oração, cada lágrima, cada grito, cada gemido, cada situação de madrugada, de manhã, de tarde, cada momento que cada um de nós passa e apresenta a Deus em oração, Deus recolhe, Deus recebe, Deus escuta, Deus ouve. E presta atenção no que eu vou te falar, minha irmã e meu irmão. Deus não apenas escuta, Deus está trabalhando em favor da salvação das pessoas. Amém, irmãos?
Deus está... O problema é que nós achamos assim, deixa eu falar uma coisa para você. Você que está aqui sentado nos bancos da igreja e você que está vendo a gente pelos canais das redes sociais. O problema, sabe qual é? É que a gente acha que Deus só ouve e que Deus só responde quando Deus resolve o problema que eu acho que é um problema. Ou seja, se Deus acabar com a pandemia, Deus é maravilhoso. E se Deus não acabar com a pandemia, Deus não está me ouvindo, Deus não está nem aí comigo. Não é assim não. Não é assim não. Eu vou explicar para você. É o seguinte, você sabia que a pandemia está dentro do contexto profético? Você sabia que esse quadro que a gente vive hoje no mundo, ele está dentro dos eventos finais mencionados pela Bíblia? Você sabia que o mundo vai de mal a pior? Você sabia que esse problema que temos agora, ele vai passar, mas virá outro, e virá outro, e virá outro, e virá outro? Você sabia disso? Então entenda. Esse problema que estamos vivendo hoje, ele está dentro desse quadro profético apocalíptico. E, portanto, está sob o controle de Deus. Quando eu falo sob o controle de Deus, é bom entender. Não significa que Deus esteja fazendo mal, porque Deus não faz o mal. Deus é amor. Porém, quando acontecem coisas ruins, você precisa consultar este livro. E ao consultar esse livro, você descobre que estas coisas ruins que estão acontecendo, elas fazem parte, ou ela faz parte, justamente dos últimos acontecimentos que anunciam a volta de Jesus. Então, o que o mundo está passando hoje faz parte dos últimos dias, faz parte dos eventos finais. E logo, logo, Jesus vai voltar. E quem crê na volta de Jesus, diga amém, irmãos. Nós todos cremos e por isso estamos aqui. Agora, veja, ninguém está livre de uma doença, ninguém está livre de um desemprego, ninguém está livre de uma crise familiar, ninguém está livre de um conflito, ninguém está livre de nada. Seja cristão ou não cristão, seja budista, seja judeu, seja muçulmano, seja hindu, seja espírita, seja ateu, seja lá quem for, todo ser humano nascido, lógico, todo ser humano que está aqui nesse mundo, ele tem a natureza pecaminosa. E o pecado, ele atinge mais um, mais outro, um de um jeito, outro de outro. Uma criança nasce com problema físico, a outra nasce com problema na mente, a outra nasce com problema de outra forma. Ou seja, outro nasce sem problemas aparentemente, mas tem o problema do pecado. Enfim, a gente está no mundo de pecados, não esqueça disso. E foi justamente para nos salvar desse mundo mal que Jesus veio. Jesus veio para nos salvar desse mundo mal, Jesus veio para morrer na cruz e nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Por isso a história de Israel tem muito a ver conosco. Porque Israel estava como escravo no Egito. Eles clamavam e parecia que Deus não estava ouvindo, mas Deus estava ouvindo. Como Deus está ouvindo as minhas orações e as suas também. Confia no Senhor, espera nele. Faça a sua parte, obviamente, né? Nós temos que fazer sempre a nossa parte. Nós, como cristãos adventistas, somos o povo da saúde, da temperança, é ou não é? Do equilíbrio, que a gente segue os princípios da Bíblia, da alimentação, do exercício físico. Temos que fazer a nossa parte. Agora, na pandemia, temos que cuidar da higiene das mãos, do corpo, certo? A máscara, o álcool em gel, o distanciamento. Nós temos que cuidar e dar o exemplo. Mas não esqueça que, mesmo assim, estamos todos sujeitos a tudo. Israel estava vivendo uma situação dramática, mas um dia Deus veio pessoalmente para responder à oração de Israel. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro no deserto, e de repente Moisés olhou assim para um lado e viu uma sarça. A sarça era uma árvore pequena do deserto, e então Moisés olhou para aquela sarça e viu que ela estava em chamas, estava pegando fogo. Aí Moisés olhou para aquela cena e falou assim, uau, que cena extraordinária, é um fogo diferente. E Moisés se aproximou para ver essa maravilha. E quando Moisés se aproximou bem da sarça, ele percebeu que era um fogo diferente, era algo sobrenatural. Era algo sobrenatural. Aí Moisés se aproximou daquela sarça em chamas, e de dentro da sarça, Moisés ouviu uma voz que dizia assim, Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está agora é terra santa. Entendeu? É terra santa. Aí Moisés começou a conversar com aquele ser maravilhoso que ali estava, e Moisés pergunta, quem está falando comigo? Quem é o Senhor?
E Deus fala assim: eu sou o seu Deus, eu sou o Deus dos seus pais, dos seus antepassados, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus criador dos céus e da terra. Moisés se curva e diz: Senhor, pode falar que eu estou aqui para ouvir. E aí é que entra a razão desse sermão aqui hoje. Atenção, agora você vai entender a ligação desse sermão com a classe bíblica de hoje à tarde. Agora você vai entender, presta bem atenção. Aí, no verso 10, Êxodo 3, verso 10, Deus fala assim, aliás, deixa eu voltar um pouquinho. Verso 7, vou pegar uma frase, do verso 8 outra frase, do verso 9 outra frase, e aí vamos para o 10. Olha só no verso 7, Deus fala assim: Moisés, certamente vi a aflição do meu povo. Gente, presta atenção nessa frase. Atenção. Atenção, você que está em casa. Ei, olha para mim. Isso, estou falando com você. Porque tem gente que está ligado aqui, mas não está prestando atenção. E tem gente que está aqui dentro do templo e não está prestando atenção também. Presta atenção. Deus falou assim para Moisés: Moisés, certamente eu vi a aflição do meu povo. E essa palavra é para os brasileiros. É para nós aqui essa manhã. Deus está dizendo assim: eu ouvi a aflição do meu povo. Posso ouvir um amém? Deus está falando assim: eu vi a aflição do meu povo. Deus está vendo. Olha a outra frase do verso 7. Ouvi o seu clamor. Ouvi o seu clamor. Conheço o seu sofrimento. Está vendo? Deus não está assim, distante. Deus não está ignorando as suas orações. Deus está ouvindo as orações. Olha o verso 8. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Olha o verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Está vendo? Então o seu clamor, a sua oração chega até Deus. Deus ouve as suas orações, não duvide nunca disso. E Deus lá naquela sarça estava dizendo para Moisés: Moisés, eu estou aqui para responder à oração do meu povo.